Arro! Seja bem-vindo ao canal Iluminadamente. Eu me chamo Joe Bauer, sou terapeuta, criador aqui desse canal. E nesse vídeo a gente tem um assunto muito sério e muito importante de refletirmos a respeito de algo que acontece muito na ayahuasca. As sugestões ou as ajudas que surgem por meio das falas, atos e expressões durante uma cerimônia. E aqui eu quero reforçar principalmente o lado extremamente perigoso dessas práticas e os cuidados que todos nós devemos ter. Roda a vinheta. Mas antes de a gente entrar nesse papo que ele é sério, aliás, eu acho que toda a conversa aqui é extremamente séria, embora esse que vos fala seja um tanto quanto brincalhão, tiro onda, eu sei, mas todo papo aqui é sério, tá? Mas antes de a gente falar sobre isso, deixa o seu like aqui, porque ele é muito importante, pois faz o YouTube entender que o canal está postando conteúdos de relevância para todo o movimento ayahuasqueiro, tá bom? E claro, se você que está aqui, assistir até o final, gostar do vídeo, gostar do conteúdo, poxa, deixa o teu like e também se inscreva, porque assim você ajuda o canal cada vez mais, beleza? Então vamos lá. Joe, como assim? Você falou das ajudas, das palavras e que isso pode ser perigoso? Sim, isso pode ser extremamente perigoso. Eu não sei se você já passou por isso, mas acredito que quase todo mundo na ayahuasca já teve algum momento, né? Principalmente quem já está há bastante tempo, assim, de você estar passando por uma situação, às vezes um irmãozinho vê que você está ali agarrado no baldinho, passando por um momento de peia, de sofrimento, ou que você está chorando bastante, você está em processo de catarse emocional e alguém vem e tenta te ajudar. Alguém fala alguma coisa, né? Muitas vezes essa pessoa que fala, óbvio, está imbuída de uma boa intenção, está imbuída de um coração generoso, de uma ideia ou de uma crença numa contribuição e realmente acredita que naquele momento pode ajudar. Digo isso porque nós podemos ser tanto aquele que está passando pelo momento de necessidade, como também podemos ser aquele que está enxergando isso e temos esse ímpeto e desejo genuíno de ajuda. E aqui eu quero alertar exatamente no perigo que existe nisso e os cuidados que a gente precisa ter. Sabe por quê? Porque a pessoa que está passando por aquela situação, passando ali por um momento de peia, passando por um momento de catarse emocional, passando por alguma fase desafiadora, né? Ela precisa, mais do que qualquer coisa, ela precisa de força. Mas essa força que ela precisa não é uma força necessariamente exterior. Não é necessariamente de uma palavra de alguém. Não é necessariamente de uma atitude de alguém, mas sim a força que reside nela. Ela precisa encontrar nela a força, a motivação e, enfim, os caminhos para superar esse desafio. A gente sabe que em alguns momentos, sim, uma ajuda externa ela é extremamente importante, ela é extremamente válida. Mas a gente precisa ressaltar algo que também é muito importante. Quando uma pessoa está passando por isso, mesmo que talvez nós acreditemos que aquilo que vamos falar é o melhor ou que aquilo que a gente tem para contribuir seja o melhor, não necessariamente seja. Porque nós não estamos na pele daquela pessoa, não estamos sabendo exatamente o que ela está vendo, o que ela está sentindo e qual é a carga ou processo que ela está vivenciando. E aí, quando fizemos a nossa ação de interferência, embora, lembrando, motivados por uma intenção de ajuda, nós podemos muito mais prejudicar do que ajudar. Porque as nossas palavras, a nossa intuição naquele momento, ela pode estar errada. E a gente precisa trabalhar com a possibilidade de que nós também estamos errando. Nós podemos e devemos trabalhar com a humildade de reconhecer que nem sempre aquilo que eu falo é o melhor, que nem sempre aquilo que eu estou sentindo é o verdadeiro e que nem sempre aquilo que eu vejo é a realidade. Então, muitas vezes, e eu já vi isso acontecendo várias vezes, a pessoa está passando por um processo intenso, um processo interno muito forte, muito impactante e que precisa ser passado, precisa ser vivenciado. E uma pessoa vem com uma intenção de ajudar, toca, abraça, tenta levantar a pessoa ou fala alguma coisa, e isso não apenas tira ela do foco e da atenção daquele momento que pode ser extremamente decisivo para uma cura ou libertação espiritual e emocional, como muitas vezes dá uma sugestão errada.
E vale lembrar também que a pessoa que está durante o efeito da força da ayahuasca e principalmente passando por um momento como esse, pode estar num momento de extrema vulnerabilidade. Extrema vulnerabilidade emocional e mental. E pode receber essa sugestão de fato como uma solução, de fato como algo benéfico, mas não necessariamente seja. Não necessariamente vai trazer o resultado concreto que a pessoa precisa. Pode até ajudar a passar naquele momento, mas não a liberar e não a concluir aquela etapa emocional de liberação que estava acontecendo até então. Então, quanto menos a gente interferir, melhor. E se for interferir, tenha antes a certeza absoluta de que aquilo que você está fazendo para ajudar, mas não porque você acredita na ajuda, e sim porque o outro de fato precisa e já demonstrou, ou você tem a nítida certeza de que aquilo é aquilo que está acontecendo mesmo. Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado porque essa vulnerabilidade, esses momentos e essas sugestões que têm se tornado cada vez mais frequentes nos institutos por aí, eles são perigosos sim. Eles podem ser extremamente perigosos porque pode colocar a pessoa numa situação pior do que ela estava. Inclusive, a sugestão ou a palavra como ela entra, ela pode entrar de um jeito que não necessariamente também foi como você falou. Por exemplo, essa pessoa pode estar falando para você, ei, irmã, fica calmo que tá tudo certo, e aquele que está recebendo na vulnerabilidade que estava sentindo, pode receber aquilo inclusive como uma ofensa, achar que estava passando por um momento em que estava talvez tumultuando ou prejudicando os demais, e sim começa a se culpar e se fechar no casulo e não mais liberar aquele conteúdo, aquela carga emocional que precisava ser liberada naquele momento. Então, muito cuidado com essas interferências, muito cuidado com a vulnerabilidade. E mais um detalhe, né? Quando você está durante um processo espiritual, e vale lembrar isso, né? Que o processo com a ayahuasca, com as plantas, é um processo espiritual. Eu acredito nisso, e eu acredito que a grande maioria dos ayahuasqueiros também acreditam nessa força, nessa potencialidade. Quando a gente está se tratando de uma prática espiritual que envolve energias, que envolve uma série de outras coisas as quais nós não temos controle e nem sempre também estamos vendo, há uma grande possibilidade de haver um movimento de emaranhamento, ou seja, daquele que interfere tomar para si, inclusive, parte daquele problema, parte daquela energia, parte daquela encrenca. E aí a coisa pode ficar tensa não apenas para aquele que já estava vivendo, mas para você também. Portanto, muito cuidado mesmo na hora das sugestões, muito cuidado inclusive com as palavras que são ditas durante a força, não apenas para quem está passando por esse momento, mas para todos em geral. Muito cuidado com as músicas que são colocadas, com os mantras, com as entoações que são feitas, porque toda e qualquer palavra ou estímulo sensorial, ele pode ser extremamente determinante para uma experiência como essa, e isso vai depender não apenas do ato em si, mas também de como essa pessoa vai receber, e diante de um cenário de possível vulnerabilidade emocional e mental, isso se agrava cada vez mais. Portanto, prudência e todo cuidado é sempre pouco, mas muito bem-vindo, então todo cuidado durante uma prática como essa, com as sugestões, palavras e qualquer movimentação ou arquétipo que for utilizado, porque isso pode ser determinante sim, tá bom? Se você já passou por uma situação como essa, quiser compartilhar aqui embaixo, comenta. É muito importante a opinião de todos. Como eu sempre digo, não sou o dono da verdade e a minha opinião não invalida outras, é apenas um ponto de vista, uma reflexão que eu faço, que eu gosto de compartilhar com todo mundo, tá bom? Era isso. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações para receber mais vídeos como esse e a gente se vê, claro, nos próximos vídeos.